Vamos lá, gravando, desvendando mistérios, mais uma vez, estamos aqui. Agora nós vamos ver na continuidade aí da escala literária, né? Nós vimos aqui a era colonial, agora lá a era moderna contemporânea. Vimos o romantismo, aí veio aqui no Brasil 1836, acabamos de ver o romantismo, agora nós vamos para o realismo, a realidade das coisas. Exatamente em 1865, lá na Europa, né? Com a questão Coimbra. Aí nós vamos ver então o que foi a questão Coimbra, qual é o pensamento do realismo, quais as correntes filosóficas que vão permearem por essa nova escola literária, até chegarmos aqui no Brasil. Certo? Então, é gostoso, né, a gente ter sempre uma música, né, da época e tal. Ainda esqueci de falar para vocês, figurando ainda, antes de nós falarmos do realismo, Chopin. Chopin foi um grande músico expressivo, pianista maravilhoso. Vale a pena vocês conferirem suas músicas também, tá? Românticas, noturnos dele, simplesmente espetacular. Então, o realismo com seu enfoque no cotidiano, o enfoque dele no cotidiano e uma crítica social. É um fruto da industrialização. Lembre-se, pensem bem que tinha acabado de acontecer a Revolução Francesa, né? Liberté, fraternité, égalité, não é isso? A Revolução Industrial, então as coisas já, né, haviam mudado e toda a sociedade, né, vivendo esse reflexo, essas mudanças, tal, essas transformações. Então, a industrialização, então tudo isso vai ser refletido também no campo das artes, da música, a ópera também vai se expressar. Então, o realismo é isso, é repleto de tipos populares, desigualdades sociais, a vida do proletariado, porque agora com as indústrias vai precisar de mão de obra, né? Sobretudo o cotidiano urbano, são temas explorados nas obras, como Canção do Gondoleiro, de Mendelssohn, esse grande músico expressivo dessa época, Mendelssohn. O Barbeiro de Sevilha, de Rossini, e Carmen, de Bizet. Mas ainda há o predomínio do romantismo nas óperas. Tá acabando, tá saindo do romantismo, né, gente? Tem resquícios ainda, né? As óperas como em Sonhos de uma Noite de Verão, uma obra do Shakespeare, conhecida, muito trabalhada até hoje em teatros, até na faculdade, na minha época de letras, foi encenada essa peça aí por um grupo lá, colegas, né, da nossa turma. Sonhos de uma Noite de Verão, de Mendelssohn, e em Aida, de Verdi, Giuseppe Verdi, outro grande músico expressivo, contemporâneos a outras obras também, né, gente? Nem tem suas tramas explorando o exótico, as paixões e o trágico. O Barbeiro de Sevilha, Fígaro, de Rossini, Sinfônica da Galícia, uma das orquestras mais prestigiadas da Espanha. Sinfônica de Galícia. Então, Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Barthold, conhecido como Felix Mendelssohn, ele foi um compositor, pianista e maestro alemão do período romântico. E ele nasceu em fevereiro de 1809 e faleceu em novembro de 1847. Viveu apenas 38 anos, ok? Então, nós vamos ouvir essa orquestra fera. Piano, instrumentos de corda, entre outros. É uma orquestra, né? Tem de tudo. F. Mendelssohn, Symphony, número 3, Scourge, R. Gamba, Sinfônica de Galícia. Sinfonia número 3, Escócia. Então, olha que afinação, gente. Ouçam, né? Que afinação. Coisa linda. 9,1 milhões de visualização ali.
Bom, é isso. Então a gente vai deixar tocando aí de fundinho, né? Deixa eu aumentar um somzinho, a gente vai ouvindo e vamos falando aqui. Bom, o que estava acontecendo, né, nessa época? Então, o realismo é isso daí, é uma arte que procura expressar o mundo a partir da observação, de forma objetiva, tentando, é uma negação ao romantismo, é uma negação a toda subjetividade, a tudo aquilo que de pensar, aquela coisa platônica, de sentimentalidade, nada disso. É a vida como ela é. Então, esse período, né, acontece na segunda metade do século XIX, em que a arte mostra uma tendência de eliminar toda e qualquer subjetividade. Subjetividade é tudo aquilo que vem do interior para fora. É o intrínseco, é o lado interno da pessoa. Nada disso, agora é o objetivo. É a vida como ela está fedendo. Vai fotografar assim. A roupa está suja, ele veio do trabalho, ele está sujo, né, ele é operário, ele estava trabalhando. Não tem problema, vamos mostrar assim. Então, é do jeito que a vida é. Por isso que fala realismo. É a realidade das coisas. Então, temos várias correntes, uma das quais é o positivismo. Professor, o que é isso? Positivismo. Do Augusto Comte. É a principal corrente filosófica desse período, que eles consideravam que era válido apenas o conhecimento do mundo quando estivesse baseado em fatos e na experiência, no experimento. É isso mesmo. Nossa, professora, que sério. Tem o seu negócio aqui, hein? A vida e a cultura desse momento histórico recebe o nome genérico, generalizado de realismo. Baseia-se no materialismo e na ciência. Resume-se isso: realismo, materialismo e ciência. Objetivismo. Certo? Guarde isso daí, gente, é importante isso. O artista aceita que o objetivo principal de sua atividade é conhecer, analisar o mundo com exatidão, exatos. Por isso procura assumir uma atitude científica diante dessa realidade, que deseja transportar, né, para toda a obra aí, realista. Daí decorrer essas atitudes, tá? Observação e análise, então são instrumentos utilizados, né, por eles, no lugar do sentimento e da imaginação, que até então nós estávamos vendo no romantismo. O artista procura nivelar sua posição à do cientista. Então o artista agora, ele será como cientista, baseados em fatos e em experimentos. Então o que se espera de uma arte dessa, gente? É a reprodução fiel do que foi observado e analisado no mundo físico ou espiritual, até relacionado a outra dimensão. Mas, no entanto, tem que passar pelo experimento, tem que ser provado. Se a realidade apresenta, por exemplo, aspectos feios, asquerosos, não cabe ao artista idealizar. Não, vamos tornar bonitinho, vamos limpar, vamos dar uma repaginada aqui, né? Com licença. Não, nada disso. Mas cabe ao artista apresentá-los de maneira objetiva. A expressão da verdade é o que vai comandar, tá? É a verdade quem comanda aqui. Outra corrente, vamos ver. Guardem bem, gente. Olha, realismo aqui no Brasil, né? Nossa tabelinha que a gente vai falar. Não, vai entrar 1881. Nós estamos aqui na Europa ainda, 1865. Vamos ver. Momento. Socialismo científico, vamos ver. Socialismo científico de Karl Marx, 1818 e 1883, também Karl Marx, daí vem conhecido, né, essa corrente chamada marxismo. Ele era alemão, né? Ele é o socialismo científico de Marx e Engels, outro, né, expressivo aí. Eles definem o materialismo histórico e defendia a luta de classes. Falou em Marx e Engels, lembra-se, sinônimo de luta de classes. Classes, né, gente? Pobre e rico. Aí. Então, foi um manifesto comunista de 1848, já bem antes, né? Depois, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, né?
em que ambos analisam, o Engels e o Marx, analisam a situação do proletariado, dos trabalhadores, né? E apontam soluções para os problemas detectados, porque tudo não era com experimento, então eles analisaram e chegaram a essa conclusão. O comunismo é um sistema econômico e político que não admite a propriedade privada dos meios de produção. Então aqui está falando do comunismo, né, tal, que não aceita nada assim em particular, propriedade privada, terras, donos de muitas terras, donos de fábricas, indústrias, minas, né, de ouro, essas coisas. E nem de mercadorias produzidas. Daí vem o termo marxista ou marxismo, tá? Então falou em Marx e Engels, lembra da luta de classes, tá? Então teve esse manifesto aí comunista, o socialismo científico. Agora vem outra corrente também, evolucionismo de Charles Darwin e sua teoria. Da origem das espécies. O Darwin, gente, já que tudo tinha que ser provado, ele nega a origem divina defendida pelo cristianismo. Olha que lindo, né? Bem vibrante. Daí vem o termo darwinismo ou darwiniano. Ele era um naturalista inglês, nasceu em 1809 e partiu em 1882, segundo o qual o homem é um animal, portanto, antes de usar a razão, a cognição, a inteligência, o pensamento, deixa-se levar pelos instintos naturais. Então aí essa é o evolucionismo de Charles Darwin, tá? É aquele, né, que, segundo a teoria, já que tinha que provar que Deus existia, algo de âmbito espiritual, né? Então, como que é provar? Então, foi mais fácil negá-lo, né? E falar que o homem teria vindo do macaco. Eu sempre deixei isso bem claro, que é uma teoria, porque chega aqui, tudo tem que ser provado, é ciência, é o objetivismo, é o experimental que está em pauta aqui agora, ok? É teoria. A objetividade, né? Tudo com muito objetivismo, aparece como negação para negar o subjetivismo, o romântico. Enquanto que o objetivo, eu sou curta e grossa, vou direto ao ponto, ou eu sou subjetivo, vou falar do meu eu, do meu interior. Então aqui é tudo, né, objetivo, negando tudo lá do passado. E nos mostra o homem voltado para aquilo que está diante e fora dele, que está diante aqui na minha face, e não o meu particular, tá? Outra corrente, o materialismo. Gente, tudo que é material leva à negação do sentimento e da metafísica. Metafísica é a outra esfera, o transcendental, né? Nada disso. É o que estou vendo e acabou, a olho nu. Se eu não consigo ver e enxergar, não existe. E é essa que é a filosofia do realismo. O cientificismo, que já falamos, né? Com o avanço das ciências, influencia sobremaneira os autores dessa nova estética. A gente vai ter muita influência fortíssima. O homem é visto como um ser condicionado pelas leis físicas e químicas, pela hereditariedade. Muitos personagens dessa fase aqui são exemplos de patologias sociais ou físicas. Então, tudo aí a ciência vai tentar provar, vai tentar justificar, né? Vai tentar trazer à tona, revelar. Antimonarquia. Aqui essa corrente também é contra os monarcas. Ideologicamente, os autores desse período assumiram uma defesa clara do ideal republicano. Nada de monarquia, de rei, soberano, absolutismo, um só que manda e pronto, nada disso. Outra corrente, a negação à burguesia. São contra a monarquia, né? Desculpa, a monarquia, vão ser contra também, automaticamente, contra a burguesia. A partir da célula mãe da sociedade, a família. Eis porque a insistência nos triângulos amorosos. Então eles vão negar até a família, gente. Então os livros aqui vão trazer bastante triângulos amorosos. O pai tem uma amante, ou vice-versa, a mãe tem um amante. Geralmente alguém próximo da casa, amigo, conhecido, tá? Aquela traição, a mãe adúltera e o amante geralmente é alguém ali da casa, amigo da casa. Anticlericais, contra a monarquia, contra a burguesia. Agora vão ser contra o clérigo, contra a igreja, né?
contra o clero, destacando-se em suas obras os padres corruptos, a hipocrisia das beatas, beatas é solteironas, sem casar, deixaram, né, de se casarem. Romances que tratam adultério e também da corrupção do clero. Também, né, gente, denúncia, né, da igreja. De novo aí, né, essa questão do clero. Depois outra corrente, semelhança das personagens com o homem comum. As personagens criadas pelos escritores realistas, naturalistas, devem aproximar-se do homem comum, nada de fantasia, né? Com todos os seus contrastes. Em resumo, são personagens não idealizados, nada de sonho, né? Como são diante da realidade, com sofrimento, com suor, com sujeira, com poeira, triste, chorando. É como está, é o estado natural. Só lembrando de tomar uma aguinha, com licença. A aguinha vai bem, né? Lembrando que essa corrente filosófica, o realismo, são três. É o realismo, visto a sociedade de forma assim, por cima, generalizado. Aí vai ter o naturalismo, que já vai mais com a boca no pó, mais as patologias, né? As dificuldades das pessoas, o ser humano como ele é, os fatos mesmo verídicos de forma muito objetiva da realidade. E aí vem o parnasianismo, que é a poesia de tudo isso, tá? Que vai voltar aos moldes clássicos, ao soneto, tá? Depois a gente vai ver com tranquilidade. Primeiro estamos dando introdução ao realismo. Então, o condicionamento das personagens, né, o meio físico e social, como essa pessoa vai se comportar de acordo com aquele meio. Aí vai ter a tese que o meio vai modificar o homem. Eu vou dançar conforme a minha música, eu vou agir de acordo com o grupo de pessoas que estou inserida. Nos romances realistas e naturalistas, né, especialmente os naturalistas, os personagens aparecem condicionados aos fatores naturais, temperamento, a raça, o clima. Fatores culturais, ambiente, educação, claro, né, gente? Tudo tem a ver, né? Grande parte do comportamento dessas personagens é por isso determinada pelo ambiente em que vivem, tá vendo? O ambiente determinará. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, agora já começou já a alergia aqui. O lei da causalidade. As atitudes das personagens sempre tem uma explicação lógica ou científica. O personagem vai ter uma determinada atitude, não é à toa, não é. Vai ter uma explicação lógica e científica, né? Porque o cientificismo aí está em alta para isso. Dificilmente nos romances aqui do realismo vão ocorrer por acaso, livre-arbítrio, milagre, nada disso. Eles negam o clero, negam a igreja, negam tudo que se refere à fé, à metafísica. Outra corrente, detalhismo. O que é o detalhismo? Na descrição do espaço e das personagens, o escritor realista naturalista procura selecionar detalhes que vai retratar fielmente a realidade, né? Para aumentar a sensação de veracidade, para provar que realmente aquilo é verdade. Daí, né, a causa do detalhismo. A linguagem mais simples que a dos românticos, uma linguagem mais simples, mais tranquila, tá? Observa-se no escritor realista, naturalista, uma nítida preferência por períodos curtos. Certo, gente? Por exemplo, período curto, aconteceu uma tragédia. Agora, olha aqui. Uma grande e terrível tragédia aconteceu quando ninguém estava esperando e nem imaginando algo tão cruel. Não é mais simples chegar e falar assim, ó, aconteceu uma tragédia. Então, aconteceu uma tragédia é período curto. Agora, todo esse período longo aqui, né, tá na cara, né, gente? É nítido, está claro que é um período longo. Então, o pessoal aí do realismo, eles preferem períodos curtos. Preferência pela narração em vez da descrição, narrativa. Foco narrativo em primeira ou terceira pessoa, né? Primeira eu fiz, eu vou, eu aconteço. Agora a terceira ela foi, ela a encontrou, ela esteve, ela aconteceu. Ou ele. Finalmente, a denominação genérica que eu já falei, né? De realismo e tal, né? Então, o romance é naturalista. Nós vamos ver aqui depois o que acontece aqui no Brasil, né? O realismo é por cima, né? Tá? E o parnasianismo seria a poesia de tudo isso. Nós veremos depois.
Então, gente, tudo isso aqui que nós vamos ver agora, o realismo, ele vai combater essas três instituições da época: a igreja, a família e a monarquia. Lembre-se, repetindo, que nós estamos lá na Europa, exatamente em 1865. Tá, olha só, nós viajamos, né? A gente viaja bastante. Mas é bom viajar, né? Tem que sair um pouco da realidade, senão a realidade é meio cruel. Romance naturalista. Não, esse aqui é depois. Vou parar aqui por causa das propagandas, gente. Essa propaganda vai nos atrapalhar. Desculpem. Bom, então é isso, gente. Deixa eu mostrar já uma imagem. Olha esse quadro aqui, que se chama quadro de Hubert von Herkomer. Esse quadro, gente, é um dos maiores. Esse nome que eu falei, esse Hubert, ele é um dos maiores nomes da arte realista. Além de suportar as péssimas condições de vida, o operário carregava consigo o quê? O medo do desemprego, o que significaria o quê? Condenar a família, a caridade pública ou mesmo a morte. Então, a angústia de um operário em greve é o tema de On Strike, em greve, o nome dessa tela. On Strike, em greve, em 1891. Dá uma olhada, gente. Olha como eles procuram, com os detalhismos, ser fiel, né, como se fosse de verdade. Olha a sujeira na calça do homem, o butinão, olha a cordinha amarrada no joelho, na altura do joelho. Olha a sujeira que ele está vindo, né, recém-chegado do trabalho. Olha a expressão do olhar. Olha a mulher, que triste que a mulher está. Abraçou o bebê com o braço direito e com o esquerdo lançou-se ao pescoço dele e reclinou sua cabeça, né? Triste, parece que até com uma olheira, e a menininha, a filha um pouquinho maior lá atrás dela. Olha, gente, a situação. Então, vocês estão vendo esse quadro aqui? Então, né, se chama Em Greve, né? On Strike, de Hubert von Herkomer. Então, vocês estão vendo, gente, é isso daqui, tá? O retrato fiel, isso que é o realismo, né? Então, é a segunda metade do século XIX, nada mais daquela coisa de paixão, né? Aquela elegância, trajes finos, né? Diante dos salões, né? Procurando dança, aquela coisa romântica, nada disso. Acabou com isso daí. Mais nada desse tipo, não. Então, agora, mudanças significativas, né? Civilização burguesa, a industrial e materialista, né? Vai se consolidar. As ideias, os ideais da Revolução Francesa continuam lá, liberdade, fraternidade, igualdade, né? Esses ideais vão se espalhar. Vão surgir o quê? As cidades industriais vão surgir. As ciências, gente, naturais, né? Vão desenvolver o método científico e de experimentação. A observação da realidade passa a ser único e aceitável para a explicação do mundo. O que é o mundo? De onde viemos, onde estamos, para onde vamos, o que estamos fazendo, né? O misticismo e a religião são atacados. Nada de fé, outra dimensão, é o que eu estou vendo diante de mim. Para agora, tá, gente? Então, o acelerado desenvolvimento capitalista, né, por causa das indústrias, né? Milhares de pessoas nas cidades começavam, né, a procurar as indústrias, firmas, fábricas para trabalhar e ganhar suas vidas, né? Mas as cidades, a gente foram crescendo, não tinha preparo para receber aquela aglomeração de pessoas se instalando, morando ali. Então ficou, sabe aquela coisa assim, meio sem estrutura, sem projeto? É isso que aconteceu. A cidade não estava preparada. Tipo São Paulo, né? Aquele monte de gente, aquele amontoado de pessoas lá. Interessados apenas no lucro imediato, também os empresários, né? Os capitalistas não se preocuparam com condições de vida do proletariado, dos trabalhadores. Quer se amontoavam em casebres miseráveis, cortiços, sem nenhum conforto ou higiene. Dane-se, eu quero mão de obra, é isso, eu quero faturar, né? Sempre assim, né?
Então, eu já falei do Karl Marx e do Engels, né? A questão essa questão que eu falei aqui, que eles trabalham, né? Que é a luta de classes. Eles influenciaram, né? Eles eram pensadores, né? E tiveram grande influência nesse século, né? 19 e 20. Eles explicam a história da humanidade como a história de luta de classe e prevê o fim do capitalismo. Eles estavam aqui prevendo, tá, gente? O fim do capitalismo e por causa das suas contradições internas, e ia culminar com a tomada de poder dos meios de produção pelos trabalhadores. Então, eles achavam que os trabalhadores, os pobres, iam tomar o poder dos industriais, né? Dos empresários. O conjunto dessas concepções é chamado de marxismo, tá? O naturalista, o Charles Darwin, que eu já falei, né? Ele revolucionou o mundo com sua teoria da evolução, baseada na luta pela sobrevivência. Ele tomou barco, gente, ele veio aqui pro Brasil, adentrou a mata, a floresta, estudou variedades de bichos, besouros, e enfim, até os macacos, né? Ele fez um trabalho mesmo de campo, diz que ele passou mal, enjoo, né, no estômago e tal, porque viagem em barco, né, gente, é meio complicado, muito tempo, né? Então ele fez a evolução das espécies, tá? Afirma que as espécies se transformam ao longo do tempo. Darwin entrou em choque com aqueles que acreditavam que Deus, no princípio dos tempos, tinha criado todas as espécies, e ele nunca, e essas verdades, né, nunca haviam sofrido transformações, contradições. E Darwin se colocou, né, gente, afrontou essa verdade, né, que as pessoas tinham. Então ele foi contra a igreja, ele negou a fé, falando não, que levantou essa teoria, não a do divinismo, mas a do evolucionismo, que foi evoluindo, macaco, até transformar-se no homem, tá? Tanto que em estudos mais a fundo, gente, nos debates que tinha, os seminários tal, ele nem ia, eram os escritores, os secretários, os companheiros dele que iam, porque ele temia ser lixado. Até a mulher foi contra ele, se levantou contra ele e tal. Que hora é para ele pensar, né, refletir o que ele estava fazendo, se levantando contra, né, o lado espiritual, a divindade e tal. Enfim, até hoje isso é uma polêmica, mas eu quero deixar bem claro que isso foi teoria, porque é o cientificismo que impera aqui, e tudo tinha que ser provado, ok? Só foi uma teoria que um filósofo aí apresentou, quero deixar claro. Aí, gente, a literatura realista. Então, a gente está agora dando viagem para a França, tá? Chegamos à França. Bonjour! À la volonté, né? Merci beaucoup. É o biquinho, né? Fraternité, égalité, liberté. Então, vamos lá à França. O que vai acontecer, né? Toma uma aguinha aqui. Então, vamos lá. Gente, o realismo começou na França, tá? Em 1857, publicaram um romance, um livro chamado Madame Bovary. Está escrito Madame Bovary, mas se fala assim, Madame Bovary. Inclusive, emprestei esse livro para uma aluninha minha e ela esqueceu de me devolver. Nem lembro mais o nome da menina. Mas o livro não voltou em minhas mãos, mas tudo bem, né? Não vamos perder amizade por causa disso, nem meu carinho que eu sempre tive pelos meus alunos, meus aluninhos, né? Que faça bom proveito, que ela tenha lido, aproveitado desse livro e passe para frente, empreste, que acho que é esse o objetivo de um bom livro, né? Madame Bovary, de Gustave Flaubert, tá, gente? Então, quando ele lançou esse livro, abandonando o idealismo romântico, nada de romantismo aqui, os escritores propõem uma representação objetiva e fiel da vida social. O que acontecia? O que estava rolando lá naquela época, né? Então, negam-se a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento, né? Não tem o que fazer, vou me entreter lá lendo o livro, nada disso. Vão fazer dela um instrumento de denúncia, a tal de literatura engajada, com princípios políticos, tá? E afins aí. Denúncia dos vícios, da corrupção da sociedade burguesa, e por aí, tá?
vão denunciar as péssimas condições de vida do povo, principalmente do povo lá, a exploração dos operários, trabalhadores, proletariado, a influência perniciosa da religião e das práticas supersticiosas que ela apoia, a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês. Então, tudo isso, gente, vai ser aí exposto, tá? Escancarado na literatura. Então, vejam, outro tipo de literatura. Tanto que vocês conseguirem ler um pouco do Madame Bovary, ou já que de antemão não conseguiu o livro, mas ver pelo menos do que se trata, é bem por aí, tá, gente? É a triste história do relacionamento de uma mulher com vários homens. E aquela vida dela devassa, né? Nessa época ela já se endividara com o banco, com seus credores, e acontecem coisas terríveis, tristes, tá? E como que tem até hoje, né? Só que até então não eram denunciados, não era revelado isso, né? Então a literatura aqui é assim, literatura engajada, não é aquilo de ficção, bobeirinha, não. Dentro da realidade, retrato fiel, objetivo, experimental, certo? Então agora eu volto. Já falei, ainda estou em Portugal ainda, tá? Estou em Portugal. Aí, gente, vai aparecer nos ideais revolucionários, vai se manifestar a saudade. Espera um pouquinho. Não, deixa eu falar de um autor ainda de Portugal. Espera aí, vou adiantar as coisas. Vou falar agora de um autor chamado Eça de Queiroz. Gente, esse livro aqui, ó. Esse eu tive o prazer de comprar e ler também. O Crime do Padre Amaro. Eça de Queiroz. Gente, é cruel. Cruel também, tá? Leiam esse livro, gente, é espetacular, é lindo. Uma história, né, de amor, um romance, mas proibido. Porque pela lei da igreja o padre não pode se relacionar, né? Não pode, com ninguém, né? E só que acontece alguma coisa que o final não é agradável, não é? E é triste, muito triste, tá? Muito triste porque nós conhecemos assim um pouco da justiça e sabemos que quem comete alguma coisa, ele é processado, se não é preso, no mínimo processado por ser a primeira vez, né? E a gente vê muita injustiça acontecendo aqui, tá? O Crime do Padre Amaro. Não falei que eles iam atacar a igreja? Tem esse daqui e tem o outro também. Também empoeiradinho, gente. Passei um pano, mas fica lá na estante, eu limpo de vez em quando, mas bato o pó e não tem jeito. Ou esse outro também, o Primo Basílio, né? A moça, a senhora que o marido saiu viajar e ela ficou, né? E muito romântica, só lia romances, aquelas obras românticas, aquelas coisas, viajar na mente e tal, né? Apaixonada, e o marido ausente. E recebeu a visita de um primo. Aí as coisas desandaram, gente. Também é tenso. Um grupo de alunos fizeram peça de teatro baseada nessa história aqui. Mas é fascinante, vale a pena você ler, tá? Uma história assim magnífica. Ambos esses dois livros que eu mostrei agora é desse autor lá de Portugal chamado Eça de Queiroz. Gente, o Eça, ele é um dos prosadores realistas mais importantes, tá, gente? Da literatura portuguesa. Então, o Crime do Padre Amaro foi o marco inicial do realismo em Portugal. Ele apresenta algumas características básicas, né? Como eu falei, crítica violenta da vida social portuguesa, denuncia a corrupção do clero e da hipocrisia dos valores burgueses. Tais características acentuam-se no romance também o Primo Basílio, acabei de mostrar a mesma coisa, impiedosa crítica da decadência da sociedade burguesa. Uma crítica sem dó, batata, bem na boca do estômago, assim. Aí tem os Maias, as séries, que teve até um seriado, uma novela, não sei, os Maias, que passou na televisão uma época. Observa-se a mudança de atitude irreverente e destruidora do Eça de Queiroz. É um romance, segundo o crítico João Gaspar Simões, o autor deixa transparecer os mistérios do destino, as inquietações do sentimento, as apreensões da consciência e os desequilíbrios da sensualidade. Então veja, gente, aqui não é brincadeira não, tô falando pra vocês, é tenso o negócio.
Negócio aqui é tenso, até a florzinha branca aqui, para nos dar um pouco de paz, né? Olha lá, a característica lá da natureza, é confidente, é amiga, né? Essa eu não largo, gente. Essa característica do romantismo eu não largo. Ideais revolucionários, né? Vai manifestar também nessa série Os Maias a saudade da vida no campo, a valorização das virtudes nacionais. É um momento de romances outro livro também dele, As Cidades e as Serras, que é obra de vestibular, maravilhoso. Aquele conflito, aquela luta entre a tecnologia, o conforto da burguesia, né, ali no centro da França, ou ir para o campo. Então, por isso que fala As Cidades e as Serras. Então, essa mudança, essa adaptação de um ou outro, é bem trabalhada, bem interessante aí, tá? As Cidades e a Serra. Fala de um riquíssimo lá, o Jacinto. Jacinto pai, Jacinto filho, Jacinto neto. A história do Jacinto. É interessante, muito gostoso de se ler também, tá? Então é dessa parte. A Ilustre Casa de Ramírez também é do Eça de Queiroz. Tem contos como Suave Milagre e biografias religiosas. Então tá aqui a foto do Eça, desse grande ícone aqui do realismo, escritor. Tá ele no meio, de um lado o seu filho José Maria e do outro lado a mocinha, a menininha chamada Maria. Aqui, ó, esse é o Eça de Queiroz. O filho José Maria e a menina Maria. Tá, gente? Então é isso, meus amores. Será que já falamos aqui? Já deu mais de meia hora? Então é isso, tá? Aí, agora eu vou falar para vocês o que aconteceu. Qual foi o marco do realismo mesmo lá em Portugal? A questão Coimbra. Apareceram dois grandes escritores, poetas, tá? Expressivos, maravilhosos. O Antônio Feliciano de Castilho e o Antero de Quental. Aí teve um atrito entre os dois, uma briga ideológica, discussão ideológica. O Castilho, ele era conservador, era romântico ainda. O Castilho, ele agride os universitários ideologicamente, tá? Defendendo os ideais românticos. Ele não queria sair do romantismo, ele queria ficar pausado ali. E não estava atendendo às necessidades de mudança por causa da Revolução Industrial, a Revolução Francesa, uma nova classe surgindo, o proletariado, os trabalhadores sendo explorados, a burguesia, a questão da igreja, né? Tava acontecendo coisas inegáveis ali, mudanças economicamente, socialmente, moralmente falando. E só que o Castilho estava criticando, não queria lançar para um outro campo, ir para uma outra arte para representar tudo isso. Ele queria ficar, inclusive atacou os estudantes universitários. Mas aí o Antero de Quental estava comprando essa briga. O Antero de Quental tinha ideais inovadores. Então aí surgiu essa discussão, briga ideológica entre os dois aí, deu o nome-se de Questão Coimbra. Coimbra é a capital lá de Portugal, né, gente? Capital ali, Coimbra, Lisboa, mas não é Coimbra, é Coimbrã. I-M de macaco, B-R-A, e tio no A. Coimbrã. Questão Coimbrã, ou questão do bom senso ou do bom gosto, ou não ter bom senso, né? Olha, as coisas mudaram, uma nova realidade. Então, por isso que se chama também bom senso e bom gosto. 1871, então Antero de Quental, com seus ideais inovadores, ficou ali martelando, né? Para que acontecesse essa mudança e novas artes, para que representasse toda essa transformação e renovação aí. Certo? Então guardaram bem isso, gente, essas novas tendências realistas vindas da França, né, que esse livro chama Madame Bovary, e chegou até Portugal, então tinha que ter mudança ali também. Aí iniciam-se essas polêmicas entre esses escritores, né, adeptos do romantismo, reacionário, né, reacionário, ele não queria mudança e tal, e enquanto que o Antero de Quental, sim, estava aberto às mudanças, ok? Então é isso, gente. Nossa, olha, mais de meia hora só para falar do realismo lá. E aí vamos viajar rapidamente, correndo, viajando, chegamos no Brasil. 16 anos, gente, demorou, ufa,
Mas chegamos, ou viagem longa, hein? 16 anos passou, né? Passaram, plural, né? Passaram-se 16 anos, chegamos aqui. 1881, chegamos no Brasil. Chega aqui no Brasil, gente, imagine, tudo acontece lá, os reflexos vêm para cá, né? Aqui já não era mais a mesma coisa, já estava já em realidade paramos lá no Castro Alves falando da escravatura, denunciando, né, querendo a liberdade dos escravos, tal. Então, vai ser lançado aqui um livro, e esse livro vai ser o marco do realismo no Brasil. Que é esse daqui, gente, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Quando o Machado lança esse livro, aí aqui já bem assim mesmo, mais voltado para todas essas ideologias, as realidades das coisas, triângulo amoroso, né? Aqui que tenha Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O triângulo amoroso, né? Entre o Brás, Marcela e Virgília, triângulo amoroso, né? Vai mostrar bem o que está acontecendo aí. É um livro muito famoso, muito discutido, tá, gente? O do Bentinho e a Capitu é o outro, é o outro livro dele, Dom Casmurro, tá? Esse daqui é o Memórias Póstumas. Então eu vou falar um pouco desse livro, até reservei aqui. Deixa eu ver onde eu coloquei pra estar comentando com vocês. Calma. Olha aqui, gente. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui é até o enterro do Brás, né? E ele fala, né, que os amigos, 11 pessoas estavam ali no velório dele. E quando ele começa esse livro, gente, esse livro, esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, olha como ele dedica o livro. Ele fala assim, ó, ao verme, ele dedica ao verme, gente, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ou seja, póstumo é pós-morte. Depois que ele morreu, depois que ele faz a dedicação para os vermes dele próprio. Aí que foi publicado, entendeu? Esse Memórias Póstumas, ele fala isso. E é interessante que ele tem um caso com a prostituta Marcela, e o pai dele queria que ele fosse para Coimbra, lá em Portugal, fazer direito, né? Porque todos que tinham dinheiro podiam ir estudar na Europa, lá em Portugal, depois voltava com os novos ideários para o Brasil. Aí ele fala assim, ó, dessa Marcela: Marcela amou-me durante 15 meses. 12, 13, 14, 15. Um ano e 3 meses, né? 15 meses e 11 contos de réis. Por quê? Ele apresentava com ouros, joias. Aí quando o pai soube, a casa caiu, né? O pai desfez tudo e rumo para a Europa. Sem ele querer, forçado, mas foi. Mas foi fazer direito, estudar direito lá. Então, o livro é assim, tá, gente? É bem pesado. As coisas que acontecem, né? E depois ele fala aqui, ó. Já falecido, conta de outro mundo, o livro, porque é póstumas, pós-morte. Ele estava morto, né? Só que ele conta de outro mundo lá, do morto, conta suas memórias. Por isso que fala memórias, coisa que ele lembra, né? Que ele póstumas de Brás Cubas, depois que ele morreu, né? Que vai ser contado. Aí ele fala, eu expirei, ele contando, né? Que sarcasmo, gente. Eu expirei em 1860, ele contando. Em 1869, na chácara de Catumbi, com 64 anos e 300 contos de dinheiro. Fui acompanhado no cemitério por 11 amigos, aqui ó, funeral dele, 11 amigos, assevera, ele garante, ele testifica que morreu de pneumonia. E como ele apanhou essa pneumonia? Foi apanhada quando ele trabalhava no invento farmacêutico. Ele estava trabalhando, produzindo um remédio chamado emplasto, medicamentoso. Olha que ironia, produzindo um remédio, né, algo medicamentoso, e ele acaba contraindo pneumonia, fica doente com aquele remédio, ou seja, o remédio que é para curar, o matou.
fez com que ele favorecesse com que ele pegasse, contraísse a pneumonia e veio a óbito. Então, olha como ele é bem irônico, né? E em plástico é tipo salompas, gente, aqueles adesivos que colocam sobre um ferimento, uma contusão, uma machucada, é isso daí, tá? Então é isso, Machado de Assis, ele só não foi reconhecido internacionalmente porque nós éramos, até muito, não muito, né, pouco tempo atrás, éramos países subdesenvolvidos, mas New York Times descobre Machado de Assis, New York Times descobre Machado de Assis, mas ele, mesmo assim, ele é reconhecido, tá, gente? Esse jornal aqui, 23 de fevereiro de 1998, a Ilustrada de São Paulo. Mas ele foi um grande artista, a linguagem, né, a linguagem que ele usa, hermética, um português bem difícil, muito culto, muito fino, tem muitos contos dele, né, do Machado, e o Dom Casmurro, então, é esplêndido. Aqui também tem uma peça de teatro que teve, gente, com ele, ele e Marcela, dá para vocês visualizarem bem aqui. Aqui, Aqui, o morto, tá acontecendo a cena, só que ele tá morto, ele aparece, só que ele tá morto, como um vulto aqui, Ele tá aqui de lado, tá vendo? Tá aqui. Aqui, né, pessoal, que ele amava Virgília com o amigo dele. Aqui o outro personagem, ele tá aqui, E ele tá aqui como fantasma, tá vendo? Como fantasma. Aqui é em pé, Virgília conversando. É Virgília Lobo Neves. É Virgília Lobo Neves e ele, o Brás. Aqui, Olha ele escondidinho aqui, cara de morto, a maquiagem, né? Aqui o Lobo Neves e ela. E aqui no velório, né, gente? Olha ela aqui, Olha ela. E aqui... e aqui também, aqui é o velório azul, os guarda-chuva que tava chovendo. Tá vendo? Então, é assim, é bem interessante. E aqui é propaganda de teatro. Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Aqui é uma caricatura do Machado de Assis. Que era mulato, sofreu preconceito, tá? Então é isso, gente. Principais obras do Machado de Assis. Ressurreição. A Mão e a Luva é muito lindo, gente, leiam. Muito bonitinho, não é livro grande, tá? A Mão e a Luva do Machado de Assis. Helena, também é maravilhoso. Helena e Yaya Garcia, esse Memórias Póstumas de Brás Cubas, é assim, o triângulo amoroso ainda. Lobo Neves, Virgília e ele, o Brás, tá? Quincas Borba, já tem um cara meio maluco e desequilibrado. O Dom Casmurro, todo mundo conhece, o célebre da Capitu, né? Esaú e Jacó, sim, reflexo da palavra, da Bíblia Sagrada. Memorial de Aires, é outro livro também. Contos, muitos contos. Tem um, gente, que é o Fluminense, Histórias da Meia-Noite, Papéis Avulsos, Histórias Sem Data, várias histórias. O Canto do Galo. É o Canto do Galo. Leiam, gente, é lindo, lindo, o Canto do Galo. É o Canto do Galo, a missa que vem à meia-noite, na época de Natal. Crônica, a semana, poesias, teatro, crítica. E depois tivemos também o Raul Pompeia. O Raul Pompeia é outro autor que escreveu o livro O Ateneu. Denuncia, gente, a questão também a homossexualidade, a iniciação da homossexualidade, o que é não é convento, nem mosteiro, colégio interno, o que é um colégio interno? Ele coloca o filho dele lá, sabe? Então é meio tenso também, tá, gente? Aliás, tudo aí é tenso, tá? É isso daí. Então, será que eu falei tudo? Nossa, até que achei que eu não ia dar tempo. Então, aí Memórias Póstumas do Machado de Assis, né? Aí, acabei de falar realismo aqui no Brasil, foi esse o marco, tá? 1881. Aí vem também, gente, o outro autor chamado Aloysio de Azevedo, que escreve O Mulato. Outra história linda, gente, também, tá? O Mulato, de denúncia, o Mulato. Era assim, que nem eu, assim, não é branco. Se não é branco, é negro, né, gente? Na realidade, eu sou negra também, né? Mas meus documentos tá com parda. Não é negra, né?
é bobeira. O que importa é dentro da gente, né? A luz que a gente tem, nosso interior, nosso caráter, né? Mas muitos vê o tom da pele, né? É fazer o quê? Uma polêmica isso daí. Aí vem então esse livro aqui, O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O Mulato, gente, é maravilhoso, tá? Tem assassinato, gente do céu, é maravilhoso sim, no sentido de que é a realidade como ela é. É uma história de vida linda desse menino mulato, mas as coisas que acontecem são trágicas, tá? É o realismo mesmo. Procurem ver o que é o mulato, questão do preconceito, tá? Racial também. Ah, aí, o que mais que eu ia falar para vocês aqui? Ah, tá. Aí, para não ficar tão longo, não sei se vai dar tempo de falar, gente, do parnasianismo. Nossa, vai dar tempo. Ah, tá, o Cortiço, a Luísa de Azevedo. Agora, gente, então eu falei da sociedade acima por cima. Agora eu vou falar do naturalismo, que é outra corrente que acontece aí concomitante, juntos. É o realismo, naturalismo e parnasianismo. O naturalismo que eu falei que é a boca no pó. Aí o Aloysio de Azevedo, outro autor, vai lançar um livro chamado O Cortiço. Tá aqui. Gente, o Cortiço, o Cortiço. O Cortiço, gente, é tipo do... Ai, meu Deus, caiu, isso eu pego. É tipo de um galpão grande, um casarão grande, cheio de cômodos. E cada cômodo era uma família. Imagina a bagunça, gritaria, discussão. Quando se fala que as paredes têm ouvidos, é mais ou menos por aí. A pessoa grita, ela tá nem aí, fala tudo da vida dela, que ninguém quer saber. Por exemplo, eu sou obrigada a ouvir aqui, entendeu? É assim. Então, um não sabia da vida do outro. Vinha lá a vender linguiça, o vendedor de linguiça numa carroça, e os cachorros, os gatos, aquela bagunça, e puxando linguiça, aquela gritaria, um varal para todo mundo, e aquela briga pelo varal, mulherada discutindo, brigando, aquela bagunça. O cortiço é isso. Muitos críticos acreditam que o cortiço é um personagem. O próprio cortiço é um personagem, tá? Então tem o nome da Bertoleza. Bertoleza é a negra, o rapaz lá, o João Romão, compra ela para ela trabalhar para ele, que o meio vai modificar o homem, vai provar bem essa tese ali. Ele vai ser transformado naquele meio, corrupto, ladrão, tal, explorar pessoas, gente. Ele compra, ele fala que ia comprar a liberdade dela, trabalha para ele, escrava dele, trabalha para ele, mas eles têm caso, tal. E a gente é uma bagunça. Tem a tal de pombinha, e você só pode se reproduzir, a mulher só pode reproduzir isso, ela é considerada adulta quando ela menstrua para ela poder gerar filho, não é isso? Procriar. Se não menstrua, né? Ah, imagina quando essa menina menstrua. O barraco foi feito. E aí fala um pouco da vida dela, né? As primeiras desilusões amorosas, né? A iniciação também à homossexualidade, enfim, gente, a vida